Olha aqui o plano de governo do Gustavo Lima se ele for eleito presidente. É uma bolsa cachaça para todo brasileiro. Tinha que existir. Céu, na minha proposta de governo vai ter isso. Quem votar em mim vai ganhar 6 anos de cachaça, vai beber todo mês. Uhul. Aí já não tem desculpa mais, né, Lelé? Seria cômico se não fosse trágico. Depois de elegerem o Bolsonaro, qualquer um hoje em dia é capaz de chegar ao cargo de presidente da República. Mas uma coisa a gente não pode negar: a direita e a extrema-direita está desesperada, porque eles não têm um nome competitivo para disputar com o Lula. Não tem. É Gustavo Lima que vai sair candidato, é Danilo Gentili, é Sérgio Moro, é Pablo Marçal, é Ronaldo Caiado, que até inelegível tá. Se duvidar, até o dólar ou o pneu dos bolsonaristas vai sair como candidato à presidência da República. Eles vão ter que comer muito feijão com arroz para conseguir derrotar o Lula, porque não tem hoje um nome sequer capaz de derrotar o Lula. Foi feita uma pesquisa agora no mês passado de dezembro que entrevistou mais de 7.500 pessoas e o presidente Lula ganhava de todos os candidatos. E a gente está na cara que essa candidatura do Gustavo Lima à presidência da República, ela é completamente fictícia. É uma duplinha que ele estava fazendo com o Ronaldo Caiado, para o Ronaldo Caiado sair de vista e não ter os olhos críticos voltados para ele pelo bolsonarismo, que é o pior, é o maior inimigo hoje do Ronaldo Caiado. Aí, enquanto isso, o Gustavo Lima ganha visibilidade. Quando chegar pertinho, ele desiste, se candidata a senador, ganha o foro privilegiado dele para poder se blindar das possíveis e supostas coisas ilegais que ele já cometeu. E aí vai. E no final de contas, Lulinha será reeleito para o 4º mandato. Essa é a verdade. Doa a quem doer. A jovem vítima do ataque da atriz Cássia Kiss disse que nunca imaginou que fosse vítima de intolerância, ainda mais vindo de uma atriz. Disse que ficou tão surpresa que ela nem reconheceu que essa mulher era a Cássia Kiss. A jovem chamada Paloma disse que a Cássia Kiss falou pra ela que era inaceitável as pessoas irem de biquíni ao supermercado. Ela me xingou, juro que cheguei a perguntar se havia algum problema para entrar com a parte de cima do biquíni. Foi muito constrangedor. Ela se referindo, obviamente, ao fato dela ter perguntado ao segurança se ela podia entrar com a parte do biquíni de cima, já que a parte de baixo estava de calça. Ela completa: fiquei sem ação e com muita vergonha. Todo mundo viu o que ela fez. Existem testemunhas e não era aceitável aquela situação. Ela só baixou o tom e parou a confusão quando comecei a gravar o vídeo por incentivo das pessoas que estavam ao meu redor. Apesar de tudo, ela disse que não irá processar a Cássia Kiss. Está erradíssima, tem que processar sim. Não tenha pena de bolsominion. Por falar em bolsominion, eles estão se sentindo abandonados pelo bolsonarismo na Argentina, tá? Eles acreditavam que o Milei iria comprar essa briga e o Milei simplesmente não moveu uma palha para ajudá-los. Já são 50 bolsominions foragidos na Argentina e 5 deles presos que aguardam o julgamento de extradição para o Brasil. Alguns deles já recalcularam a rota e já fugiram para outros países, como por exemplo o Chile. O Eduardo Bolsonaro chegou até visitar esses bolsonaristas na cadeia, mas não conseguiu nenhuma resposta do Milei, que segue inerte em relação a isso. Minha gente, se até o presidente deles abandonou eles ao Deus dará e foi para os Estados Unidos, por que o presidente de outro país vai ter que acudir esse povo? Será que eles esqueceram que bolsonarista algum tem palavra? E vocês lembram que no dia 8 de janeiro, quando o governo Lula conseguiu controlar a situação, que a polícia militar foi até o quartel para prender os bolsonaristas que já tinham fugido lá da Esplanada e que um militar barrou a entrada com caminhões do exército para a polícia não entrar à noite e telefonou pro Lula, disse que se a PM entrasse ia ter banho de sangue. Pois bem, a imprensa e a Controladoria Geral da União está há meses sem resposta por parte do Exército sobre o nome de quem foi esse militar que impediu a PM de entrar e prender esses golpistas. Em resposta, eles falaram que foi tudo feito dentro da lei e que segue em sigilo e o nome já foi enviado para o STF. Por falar nisso, dia 8 agora de janeiro terá um evento lá em Brasília para lembrar a tentativa de golpe. O presidente Lula convocou os 3 comandantes das Forças Armadas e eles irão. Ainda no tema 8 de janeiro, esse coronel da Polícia Militar chamado Jorge Eduardo Naime, ele que já foi preso preventivamente e aguarda julgamento em liberdade condicional, ele está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal por simplesmente monitorar, stalkear
uma ex-esposa de um empresário aliado seu. Olha aí o nível da PM do Distrito Federal, né, minha gente? Essa notícia aqui, ela é inacreditável. Se você não tiver sentado, se sente. O Tarcísio, o cara que defende a polícia, a PM, que dá aval para a PM cometer todo tipo de ilegalidade. Sabe o que foi que ele fez agora? Colocou PMs para limpar privadas. Sim, eu estou falando de maneira séria e literal. O governo de São Paulo, ele rompeu o contrato com algumas empresas terceirizadas de limpeza, e em alguns batalhões os próprios policiais militares estão sendo responsáveis por limpar temporariamente toda a sujeira do ambiente, incluindo o banheiro. Parabéns, PM, parabéns pelo governador de vocês. É melhor vocês estarem limpando privado do que cometendo crime na rua contra pessoas indefesas e desarmadas. E só para concluir, o grande Dino suspendeu o repasse de emendas de deputados do Centrão para ONGs que não cumpriam todos os requisitos de transparência de destinação desses recursos. E a empresa responsável pela cotação do dólar no Google, a Morningstar, disse que o erro que ocorreu em relação à flutuação do câmbio no sistema da Google foi por conta de uma informação errada fornecida por um colaborador dessa empresa, e se comprometeu de que esse erro não vai voltar a se repetir. O erro que já se repetiu 2 vezes. Olha o que o Alexandre de Moraes falou. Tem gente que ainda não entendeu o que nós passamos e o perigo de isso ressurgir. Falou Alexandre de Moraes, se referindo aos ataques do dia 8 de janeiro. Essa fala do Alexandre de Moraes, ela ocorreu durante um encontro com delegados do movimento Delegados pela Democracia. Os delegados fizeram uma homenagem ao Alexandre de Moraes pela sua defesa incansável da democracia. E o Alexandre de Moraes fez declarações contundentes sobre os perigos que ainda rondam a democracia. E disse que as nossas instituições ainda não compreenderam plenamente a gravidade dessa situação. Ele disse que tanto na polícia quanto no Ministério Público e no Poder Judiciário tem gente que ainda não compreendeu o que de fato nós passamos. Abre aspas para ele. Polícia na ditadura não é polícia, é braço armado do ditador. Ministério Público, Judiciário na ditadura não tem independência nenhuma, autonomia nenhuma. Também são os braços jurídicos do autoritarismo. O Alexandre de Moraes, ele está simplesmente coberto de razão. Porque veja só, minha gente, vocês lembram que na época do governo Lula, do governo Dilma, nós víamos um Ministério Público extremamente ativista, que se metia em tudo, que denunciava e que investigava tudo. Durante o governo Bolsonaro nós vimos um Ministério Público extremamente apagado. E sabe por quê? Porque o Poder Judiciário brasileiro, ele é formado em sua grande maioria de pessoas oriundas da classe média. E a classe média do Brasil, ela nunca teve problema com ditadura. O problema da classe média do Brasil foi simplesmente ter que lidar com um governo que olhou para os pobres. É só isso, meus amigos. Quer outro exemplo? Lembram da Lava Jato? Ministério Público, Transparência Internacional, classe média, a direita, toda ela fazendo do Sérgio Moro um herói e dizendo que era contra a corrupção. Passou o governo Bolsonaro, tivemos o maior programa de corrupção do mundo chamado Orçamento Secreto, e todo mundo, bico calado. Resumindo, o problema desse povo não é corrupção, o problema desse povo não é ditadura. O problema dessa galera é simplesmente dar dignidade ao pobre. Eles não aceitam, eles querem que o pobre volte a trabalhar apenas em troca de comida. É isso que a elite quer, a maior parte dela, é isso que a classe média vai no mesmo caminhão, porque a classe média, ela é totalmente doutrinada pelo que pensa a nossa elite, porque ela acredita que um dia ela vai chegar a ser elite. E assim caminha o Brasil. Só lhe digo uma coisa. No dia que a gestão do Lula acabar, que a esquerda sair do poder, vocês se preparem. Vocês se preparem, porque esse mercado financeiro, esse agronegócio, esses bancos, essa elite, essa direita, essa extrema-direita, vão fazer no Brasil o que o Milei fez na Argentina, que ele colocou 52% da população na pobreza. E que é extremamente elogiado pelo mercado financeiro e pela imprensa brasileira.